Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia. Hoje falaremos sobre as microvesículas e os mecanismos de degradação na nossa playlist de degradação celular. Vamos explorar a comunicação celular através das vesículas extracelulares e os mecanismos sofisticados de reciclagem molecular que mantêm a homeostase. Se esse conteúdo faz sentido para você, segue e não deixe de curtir esse vídeo. As microvesículas são mensageiros celulares, pequenas estruturas que se originam no interior das células por brotamento da membrana plasmática. Essas vesículas são eliminadas para a matriz extracelular, secreções corporais ou diretamente na corrente sanguínea e linfática, estabelecendo um sistema sofisticado de comunicação intercelular. O conteúdo molecular dessas vesículas é notavelmente diverso e funcional, incluindo microRNA, fragmentos do RNA mensageiro e proteínas cistossólicas variadas, além de lipídios. Na membrana citoplasmática das vesículas, encontram-se proteínas transmembranosas, incluindo diversos receptores funcionais que permitem a interação específica com as células-alvo. Existem três tipos de microvesículas. Os exossomos, que são menorzinhas, de 40 a 150 nanômetros, que se originam dentro de corpos multivesiculares formados a partir de endossomos especializados e seu conteúdo é altamente variável, existindo subtipos distintos de acordo com a composição molecular específica. Aí temos micropartículas, que podem vir de 50 a 1000 nanômetros. Formam-se por evaginação através da membrana citoplasmática e os mecanismos não são completamente elucidados. Podem conter microRNA, proteínas cistossólicas. Em sua membrana, as moléculas de MHC e receptores isolados ou agrupados. E temos também as vesículas apoptóticas, que fazem parte da origem dos corpos apoptóticos. Quando acontece a apoptose, a célula forma vesículas do próprio corpo para fazer a morte celular programada. E aí tem todos os componentes celulares nesse processo, né? A biogênese das microvesículas. A formação dos exossomos e micropartículas segue vias distintas e altamente reguladas. Os exossomos originam-se de endossomos tardios que amadurecem em corpos vesiculares, os quais são subsequentemente se fundem com a membrana plasmática para libertar as vesículas no espaço extracelular. As micropartículas, por outro lado, brotam diretamente na membrana plasmática através de processos que envolvem a reorganização do citoesqueleto e alterações na distribuição dos fosfolipídios de membrana. Esses mecanismos, embora incompletamente compreendidos, são essenciais para a libertação controlada dessas vesículas. E as funções? A comunicação intercelular. Os exossomos e micropartículas fundem-se com as membranas das células vizinhas, distantes, e desempenham um papel fundamental na comunicação entre diferentes células, tecidos e órgãos. Por carrearem microRNA, receptores e diferentes agonistas moleculares, essas vesículas permitem que uma célula exerça efeito regulador sobre a outra, mesmo a grandes distâncias. Esse mecanismo representa uma via de sinalização parácrina e endócrina altamente sofisticada. As microvesículas podem ser isoladas do plasma e identificadas através de marcadores de CD e de superfícies específicos. Vamos falar sobre as microvesículas no câncer. O preparo do nicho pré-metastático. No contexto oncológico, as microvesículas desempenham um papel crucial na preparação de locais distantes
para receberem células metastáticas. Elas modificam o microambiente tecidual, facilitando o estabelecimento de focos secundários do tumor. Elas têm resistência a medicamentos. As células tumorais utilizam microvesículas como mecanismos de eliminação de medicamentos citostáticos, contribuindo para o desenvolvimento de resistência terapêutica. Esse processo representa um desafio significativo no tratamento oncológico e na comunicação tumoral. As vesículas extracelulares permitem a transferência de material genético e proteínas entre células tumorais, microambiente, promovendo progressão tumoral, angiogênese e supressão imunológica. O tráfego núcleo-citoplasma. O transporte de moléculas entre o citoplasma e o núcleo é um processo altamente regulado e essencial para a função celular. A molécula a ser transportada é reconhecida por uma molécula carreadora associada à RAM-GDP, através de sequências sinalizadoras específicas, conhecidas como sequência de sinalização nuclear. Em 2 aulas anteriores, falamos bastante sobre os sinalizadores, né? No RAM, no GF da proteína, então voltaremos a falar sobre isso. Dessa vez vai ficar um pouco mais específico em algumas daquelas palavras que ficaram um pouco perdidas, e agora, quem sabe, vai fazendo um pouco mais sentido. Por isso que eu falei naquele vídeo. Às vezes a gente se perde, tenta entender e não está entendendo nada, mas aí conforme vai vendo, vai entendendo os detalhes, começa a fazer um sentido. É bom saber, e aí agora a gente vai começar a explicar um pouco mais sobre pelo menos isso. No núcleo, a proteína GEF, fator de troca de guanina, remove o GDP do complexo RAM, permitindo a liberação da molécula transportadora e a captação de GTP. Esse ciclo continua com a proteína GAP, proteína ativadora de GTPase, no citoplasma, hidrolisando o GTP, regenerando o estado RAM-GDP. A compartimentação de GAP no citoplasma e GEF no núcleo determina o direcionamento do fluxo molecular. E a reciclagem molecular contínua. Em condições fisiológicas normais, as células realizam continuamente a reciclagem dos seus componentes através da degradação controlada de proteínas e organelas envelhecidas ou alteradas. Esse processo é fundamental para a manutenção da homeostase celular. Existem 2 mecanismos principais: a degradação proteica em proteossomos e autofagia. Ambos os processos são particularmente importantes durante o desenvolvimento embrionário e a diferenciação tecidual, operando de forma altamente regulada em células diferenciadas. Os proteossomos, maquinaria da degradação. Estrutura em barril. Os proteossomos são agregados macromoleculares com forma característica de barril, contendo proteases capazes de clivar múltiplas proteínas-alvo de forma sequencial e controlada. Então, acontece a marcação por ubiquitina. A proteólise requer a ligação prévia da proteína-alvo com moléculas de ubiquitina, processo que envolve 3 enzimas ativadoras, E1, a conjugadora E2 e a ligadora E3. Enzimas desubquitinadoras DUB podem reverter esse processo. A regulação por inibidores. A ubiquitinização é frequentemente utilizada para controlar proteínas constituídas que permanecem inativas devido a proteínas inibidoras. A destruição do inibidor através do proteossomos ativa a proteína-alvo. E a eliminação de proteínas alteradas. Proteossomos eliminam proteínas modificadas por diversos motivos que, se acumuladas no citoplasma, causariam lesões celulares significativas e comprometimento funcional. A especificidade da ubiquitinação. A ubiquitinação não serve apenas para marcar proteínas para degradação, mas pode induzir novas funções na proteína,
dependendo do resíduo de lisina específico onde a ligação da poliuquitina é estabelecida. A ubiquitinação K4,8. Em eucariotos, a ubiquitinação do resíduo de lisina 48 sinaliza especificamente para a degradação em proteassomos, marcando proteínas para eliminação controlada. A ubiquitinação K63. A modificação do resíduo K63 gera efeitos alternativos, incluindo a participação em tráfico de vesículas, resposta à lesão do DNA, ativação do fator de transcrição NF-κB e a resposta ao estresse oxidativo. Autofagia. 3 modalidades. A autofagia, literalmente, significa alimentar-se de si mesmo. É um processo ativo no qual a célula envolve estruturas lesadas, envelhecidas ou agregados de proteínas alteradas, formando vacúolos autofágicos que se fundem a lisossomos para a digestão dos componentes. A microautofagia. A membrana de lisossomos engloba diretamente os agregados proteicos ou fragmentos de organelas a serem digeridos. Esse processo existe em todos os eucariotos e representa a via mais direta de degradação. A macroautofagia forma-se uma vesícula de dupla membrana que envolve o componente a ser digerido, criando um autofagossomo. Esse se funde posteriormente com lisossomos, formando um autofagolisossomo, onde ocorre a digestão. E a autofagia medida por chaperonas. Exclusiva de mamíferos, nesse processo, as proteínas alteradas do citosol associam-se a chaperonas, HSP, proteínas de choque térmico, e são dirigidas diretamente aos lisossomos, através de receptores específicos. Degradação em proteassomos. Em condições fisiológicas normais, proteínas nascentes no retículo endoplasmático sofrem dobramento adequado com participação essencial de chaperonas moleculares. Quando uma proteína se torna envelhecida ou disfuncional, ela é marcada por ubiquitina e direcionada para a degradação em proteassomos. Estresse do retículo. Durante o estresse do retículo endoplasmático causado por diversos agentes agressores, as proteínas mal dobradas são rapidamente ubiquitinizadas e também degradadas em proteassomos, prevenindo um acúmulo tóxico. E a importância fisiológica e patológica da autofagia. Funções fisiológicas: adaptação à privação nutricional. Mecanismos de adaptação frente à privação de alimento, onde a célula promove canibalismo, controlando as suas próprias estruturas para manter as funções vitais. Renovação de estruturas. Processo anti-envelhecimento que permite a renovação contínua de organelas e componentes celulares, mantendo a qualidade e funcionalidade das estruturas celulares. Controle de qualidade. A eliminação seletiva de componentes danificados e disfuncionais previne o acúmulo de produtos tóxicos, mantendo a homeostase celular. A autofagia também desempenha papéis importantes em situações patológicas, incluindo neurodegeneração, câncer, doenças infecciosas e condições metabólicas, representando um alvo terapêutico promissor. A aula acabou. Ela foi bem curtinha mesmo, mas teremos ainda muito mais sobre degradação e morte celular. Espero ver vocês de novo. Se você esqueceu de seguir, segue agora. E até a próxima.